antes de começar efetivamente com o assunto, a gente vai colocar algumas bases para a gente saber até onde a gente pode ir e onde a gente não deve chegar. Primeiramente, Deus não é o autor do pecado, então a gente não está colocando aqui Deus para dizer assim, Deus está certo, Deus está errado, né? Deus criou o pecado. A gente tem versículos muito claros, por exemplo, lá em 1 João 1,5, diz assim, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, Deus não é do mal, ele é do bem. Há outro versículo que diz que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, a ira de Deus não é contra os homens, mas o pecado que reside nos homens, isso sim ira a Deus. E se Deus se ira contra o pecado, ele certamente não é o autor do pecado ou a favor do pecado. Então, esse é um primeiro ponto importante da gente entender aqui. Como o homem, a gente viu que todos pecaram e todos estariam condenados, ele não poderia se salvar por si mesmo. Então, segundo ponto aqui, é indispensável que Deus tome a iniciativa da salvação. É Deus que tem que fazer isso e ele realmente, ele sai na frente e ele já decide fazer isso muito antes do que a gente imagina. Perfeito? Próximo ponto. O homem é responsável por suas decisões. Como a gente já falou, todos pecaram e todos têm ali, o salário do pecado é a morte, né? Então todos estão condenados, assim por dizer. Tá? Mas existe uma decisão que o homem pode fazer de caminhar junto ou não caminhar junto. E essa decisão é responsabilidade, portanto, do homem. O último ponto que a gente tem aqui, a gente vai tentar entender isso, né? Essa decisão primeiro, né? Aqui a gente tem João 3,36. Por isso que quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então tem dois caminhos e há uma opção aqui. Tá? Só dando um lembrete aqui das últimas aulas, do que a gente viu. Tá? Então são algumas coisas que estão claras e também tem respaldo bíblico aqui. E a última questão aqui, as ações de Deus são baseadas em seu santo e sábio conselho. As decisões de Deus sempre são boas. Algumas vezes a gente não entende o que está escrito na palavra, o que Deus tem preparado para a gente, mas ainda assim a gente está longe de poder dizer que elas são más as decisões de Deus. A gente apenas não entende o que Deus tem preparado para a gente. E nesse sentido, se o que Deus preparou para a gente está aqui dentro, isso que está aqui dentro é de suma importância e inegociável. Aqui é Bíblia. Se a gente vai falar sobre teologia, tem as ideias, algumas ideias aqui, de como Deus pensa, de como Deus age. Existem outras ideias aqui, são livros muito bons. Mas aqui existem ideias humanas dentro dele, né? Então, primeiro nós vamos nos prender a isso daqui, né? Ao que a Bíblia diz, ao que Deus deixou para a gente. Vamos um pouquinho além para entender isso. Eu emprestei um slide do Gava, e não só o slide, a ideia. Eu achei muito legal a colocação aqui. Provavelmente muitos de vocês já viram esse slide aqui, tá? Vocês veem ali a parte Deus no azul, a parte laranja. A parte azul representa mais ou menos o mundo de Deus. Como esse mundo de Deus? A gente não pode falar de um território, porque não tem localidade geográfica certa. A gente não pode falar de tempo naquele mundo, porque o tempo de Deus é diferente no nosso tempo. Na verdade, ele é atemporal. Perfeito? E no nosso mundo, ali o laranjinha,
a gente está sempre preso ao relógio, a gente está sempre olhando que horas são, tal, tal. Isso, relógio não precisa no mundo de Deus. Então tem algumas coisas tão diferentes, estou tentando falar em palavras simples aqui, né, para que haja compreensão. A gente se limita, muitas vezes, o nosso entendimento está lá no laranja. A gente tem a ciência, que tenta explicar tudo o que acontece lá, as leis da física, da natureza, etc. e tal, e a gente consegue provar muita coisa, a gente consegue enxergar, e é ali que a gente está vivendo. Mas a gente quer tentar entender também aquilo que é a mente de Deus, é o azul. Só que isso é um desafio e tanto. Tá? Se eu, por exemplo, colocar no computador agora, entrar no Google e pedir para a inteligência artificial me explicar o que tem dentro do azul, provavelmente ela vai dar uma resposta, ela não fica sem resposta. Mas vocês acham que a resposta vai ser certeira? Né? Imaginando que a inteligência artificial reúne toda a sabedoria de todas as pessoas do mundo, né? E está lá. Mesmo assim, ela vai estar muito longe de entender aquilo que está dentro daquele conceito Deus. Tá? Aí temos ali duas perguntas. As perguntas também são do próprio slide do Gava ali. Né? A pergunta 1, Deus decide dentro ou fora daquilo que denominamos tempo? No nosso tempo? Não no nosso tempo. Então, fora do nosso tempo, como eu falei, ali as coisas são atemporais. Então, todas as decisões e decretos que Deus tomou, fez, são fora do tempo, são num tempo diferente. No tempo, ali na parte de Deus, não existe passado, presente, futuro, existe o fato que é de eternidade a eternidade, vamos dizer assim, tá? Mas não existe esse conceito. E a pergunta 2 ali, se Deus decide fora do tempo, quando Ele decide? De uma forma mais genérica, né, a gente poderia dizer que Deus decidiu agora. Mas é no agora de Deus. No nosso tempo, talvez fosse o passado. E aí começa a ficar complicado. Não, mas, Udo, isso aí não é uma explicação decente, né? Por quê? Porque a gente não tem como explicar essa magnitude, essa questão de Deus aqui, que a gente ainda não consegue entender Ele. Definições. A gente tem presciência, predestinação, eleição, algumas coisas, alguns termos talvez um pouco complicados de entender. Tudo que você sabe hoje, você aprendeu nesses anos de vida que você tem. E está limitado a isso. E você ainda não sabe tudo. Quem aqui sabe tudo sobre uma cirurgia cardíaca? Longe. Então, os seus conhecimentos são limitados. Porém, os de Deus, não. Então, se a gente falar de presciência, a gente está falando de conhecimento prévio de Deus sobre o que as pessoas farão. Então, a gente tem a ciência, que é aquilo que a gente vê nesse momento, mas Deus vai muito além disso. Ele vê aquilo que já foi, aquilo que vai ser, aquilo no nosso ponto de vista, né? A gente sabe que Deus é atemporal, mas no nosso ponto de vista ele enxerga tudo, ele é onisciente, né? E quando a gente fala onisciente, é tudo, não é só quase tudo. Então Deus também já conhece a história, se ele tem todo esse conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem o costume de falar que, bom, lá em Gênesis está relatado ali de Adão e Eva, que cometeram um pecado, tiveram a queda, aí o que aconteceu? Puxa, Deus falou, plano A não deu certo, o plano A era o homem viver no paraíso eternamente. E aí entrou o plano B, vamos colocar Jesus na reta aqui e vamos salvar a humanidade, né? Mas se a gente vê pelo ponto de vista da presciência e de que Deus sabe tudo, não existiria plano B. Só existia o plano A, porque ele já sabia que aquilo iria acontecer. Muito complexo para a nossa cabeça, mas é um pouquinho nesse sentido. Tá? Segundo termo ali,
Predestinação é alguma coisa que é pré-determinada, determinada antes, né? Ou previamente decidida. Vamos ler um texto aqui, eu vou pedir ajuda de alguém, que fala um pouquinho sobre predestinação, que é interessante. Quem pode ler para a gente? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. O que está falando esse texto? A gente está falando de predestinação. Alguém consegue me ajudar aqui? Que momento que é esse? É o momento lá de Atos, logo depois da descida do Espírito Santo. Pedro está falando aqui, mas ele diz assim, tudo que está acontecendo agora, o quê? Foi pré-determinado, tá? Então, aqui é uma demonstração que Deus já conhecia isso. E muitas dessas coisas, se você pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai ver que já estão ali previstas no Antigo Testamento. Mas não é ali que ele predeterminou, é muito antes ainda, muito antes no nosso conceito, novamente, né? A gente está falando de tempo, é sempre difícil aqui, quando a gente fala de Deus. Mas, por outro lado, vejam, as coisas são predeterminadas. Então, mas tá, pré-determinadas, então eu não decido mais nada. Mas viram aqui o pedido no final? O pedido aqui é, Deus nos ajude a continuar proclamando a palavra. Ah, mas se tudo está pré-determinado, para que eu vou pedir alguma coisa? Entende? Tem essa questão difícil do ser humano lidar. É porque... Nesse momento, o que o ser humano podia é pedir ajuda para Deus. E é aquilo que ele está fazendo aqui. Não é assim tão óbvio, mas é assim que a predestinação, a gente não pode dizer assim, eu não acredito em predestinação. Está na Bíblia. Tá? E se a gente for ver outro texto, aqui diz assim, a mim veio, pois, a palavra do Senhor. É um texto de Jeremias, então a palavra do Senhor veio a Jeremias, né? A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Legal isso? O que Jeremias foi? Foi um profeta. Mas Deus decidiu isso quando? Antes dele nascer. Ele escolheu. E aí é o quê? Aqui a gente está falando de um escolhido, né? Deus escolhe alguém para uma tarefa. Então, é um processo, talvez, vou aqui partir para um pouquinho já no conceito de eleição. Nesse caso, Deus escolheu Jeremias para quê? Para profeta. E há um outro momento que Deus escolhe, predetermina as coisas para que a pessoa seja escolhida para salvação. E nesse momento, por mais que seja uma predeterminação também, a gente vai chamar de eleição. Dá para entender mais ou menos isso aqui? Então, eleição. A escolha divina, soberana e atemporal das pessoas a quem Deus haveria de salvar. Poxa, complicado, né? Então, Deus fez tudo lá no passado e eu não tenho nada a se decidir nesse momento, mas... Tá, vamos continuar, depois vocês vão entender um pouco melhor. A gente tem um texto aqui sobre eleição, por exemplo, também. Para ser um pouquinho mais breve, eu tirei alguns versículos aqui, mas aqui a gente leu esses versículos, inclusive, na última aula, né?
Aqui diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele escolheu para quê? Para sermos santos. E se a gente ler o resto do contexto, a gente vai entender que é para salvação, né? Santos, salvação, né? Mas é um texto que deixa muito claro isso. Então, Deus nos escolheu para que a gente fosse salvo. Mas isso gera desconforto, né? Porque a gente fala assim, pô, mas fui eu que escolhi caminhar com Deus e agora aqui diz que foi Deus que me escolheu. E essa é justamente a dificuldade e o que os teólogos tentam aqui tratar, como isso funciona, como esse mecanismo funciona. Tá? E aí há inclusive o conceito de dupla predestinação, onde que diz assim, se Deus escolheu alguns para serem salvos, ele escolheu outros para serem condenados. É uma postura muito radical, diria eu, né? Eu diria que, de antemão, todos nós somos condenados, mas Deus agiu com misericórdia e graça para que ele desse a salvação para alguns. Vocês veem, é uma sutil diferença, mas que faz... sutil não, né? Mas assim... mas é que a gente tem que ver que existe sim aí uma diferença e a gente tem que tratar isso de jeitos diferentes também. Mais um pouco aqui. Fato é, a gente falou que a gente tem que se ater a isso. E se a gente for ver agora, através desses poucos textos, e tem muitos outros textos aqui, a gente vai ter que dizer inevitavelmente que predestinação é bíblico e eleição é bíblico. Por mais... Lembra aquilo que eu falei antes? A gente não entende tudo, mas a gente tem que crer que Deus, na sua imensa sabedoria, escreveu as coisas corretamente, por mais que a gente não entenda. Então, esses teólogos, eles não têm dificuldade de entender que existe predestinação, existe eleição. Mas os teólogos, eles discordam de como isso acontece. Não é igual na mente de cada um desses teólogos. E aí a gente vai partir para o pensamento calvinista ou arminiano. A gente vai ter essas diferenças de interpretação de certas coisas. Mas antes da gente partir para isso, eu queria usar alguns termos aqui, apresentar alguns termos para vocês, para que a gente possa caminhar junto aqui. Os termos, e justamente também aqui tem as perguntas que devem ser feitas para que a gente dê uma interpretação ou outra interpretação. Depravação. O que seria a depravação? O que vocês podem me ajudar aqui? Depravação aqui é a depravação humana. Em que momento que aconteceu isso? O pecado entrou. Quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva. Exatamente. Isso fez mal para o homem? Estou vendo um montão de cabecinha falando que sim. A pergunta é, até onde que isso afetou o homem? Né? Houve uma quebra do relacionamento com Deus? Sim. Houve, aquela natureza pecaminosa que a gente também tem, a gente se tornou pecador por natureza. Então, essas coisas todas acontecem. Mas, até onde que isso foi? Então, tem alguns que entendem que isso foi até o ponto de o ser humano não conseguir mais enxergar o bem, ou seja, ele não consegue nem, alguém do mundo que ainda não se converteu, não teria nem ideia do que é a proposta de Deus, aquilo que Deus quer para a gente, não teria condição nenhuma, nem mesmo de aceitar a proposta da salvação, porque ele não vai entendê-la, certo? E alguns outros pensam assim, sim, o homem caiu, ele foi depravado, mas sobrou alguma coisa dentro do homem que permite que ele veja o bem e o mal, que ele tenha a capacidade de escolher entre esses dois lados. E esse é o livre-arbítrio. Tá? Quando a gente fala de livre-arbítrio nesse momento,
A gente não está falando de poder escolher se eu vou jantar em casa ou se eu vou para o restaurante. A gente está falando especificamente da questão da gente poder escolher entre o bem de Deus e o mal que Satanás nos propõe. Perfeito? Até aqui? Tudo bem? Tá. Eleição. Eleição, tá. Ela existe, mas como funciona? Dentro de um ponto de vista, todos seriam eleitos. Tá? E numa outra perspectiva, só seriam eleitos aqueles que Deus... como que eu vou dizer assim? Desculpa, eu tenho que voltar. Eu já estava na expiação, só voltando um pouquinho. Tá? Eleição. Então, existe a eleição, ela é clara, Deus escolhe alguns, isso todo mundo está junto, mas assim, existem dois meios disso acontecer. Uma é que Deus tem que chegar, para aqueles que entendem que a depravação foi total, Deus tem que chegar, primeiro regenerar essas pessoas, para que elas passem a conseguir entender de novo aquilo que Deus, a proposta de Deus, tá? E existe a eleição e essa eleição aqui é aquela que Deus simplesmente decide que vai querer agraciar com a salvação ciclano ou fulano. É Deus que decide isso dentro da sabedoria dele e não decide no momento, ele já tomou essa decisão ali no nosso passado, mas naquela ideia de conceito atemporal de Deus. Tá? Vamos seguir aqui. Sim, existem também aquela linha de pensamento que Deus elegeu alguns, mas e o nosso lado? A gente teve o direito da escolha também, de escolher a Deus. Existe o lado que vai dizer assim, ok, Deus escolheu aqueles que ele sabia na sua presciência que o escolheriam. Perfeito? Então, é um pouquinho uma visão também diferente. E agora sim, expiação. Eu acabei distorcendo a coisa aqui. Expiação, pergunta é, a expiação é por todos? O que é expiação? Primeiro isso, a gente já tratou esse tema. Sim, essa é a pergunta, mas o que é? Expiação seria então a questão de Deus morreu por nós, né? Por nós que somos convertidos certamente, mas a pergunta aqui é como o pastor colocou, ele morreu por todos, inclusive pelos que foram condenados, ou só pelos salvos, pelos escolhidos. Perfeito? Então, a gente vai entrar depois nas decisões que eles ali tomam, mas ainda temos o último ponto aqui, a perseverança dos santos. A graça, isso. Obrigado, gente. Tá. Como essa graça funciona? O homem pode ou não resistir à graça? Tá? Então, Deus nos escolheu, ele chega lá, ele faz uma proposta, e a gente pode falar assim, ok, eu vi, mas eu não gostei, eu prefiro viver a minha vida no mundinho, eu não quero essa proposta da salvação para a minha vida. É um direito da pessoa, né? Pode, assim, nesse ponto de vista. Ou a graça, ela é irresistível. E aí a gente também volta a esse ponto. Mas essa é a pergunta, tá? E aí a gente ainda tem a perseverança dos santos, que é um tema que interessa a gente, que é, podemos perder a salvação ou não? Né? O que a gente precisa fazer ou não fazer para garantir que a gente é salvo? Tá? Então, essas são as perguntas, e aí existem duas linhas de pensamento que são o calvinismo e o arminianismo, que interpretam isso de formas diferentes. E a gente vai ver aqui nessa tabela, a gente vai ver cada uma delas, porque daí vocês vão entender melhor como isso funciona. E é aqui nessa tabela que vocês vão começar a enxergar que uma coisa se entrelaça na outra, uma coisa começa a fazer sentido aqui, né?
No calvinismo, né, observando ali o quadro verde, aqui no começo, tá? O calvinista, ele faz o seguinte, ele acredita na depravação total. Então, nesse momento, o que eu tinha falado? Ele não tem condição nenhuma de enxergar o bem, nem se ele quisesse. Ele está cego para as coisas de Deus, nesse sentido. Ele acredita na eleição incondicional. Incondicional significa sem alguma condição ali adjunta, né? Incondicional porque ela não depende do homem, apenas de Deus. Então, Deus escolhe a pessoa e essa decisão é só de Deus. Tá? E aí, a expiação limitada. Se Deus escolheu a pessoa, né, tem o conceito... Vocês lembram daquela parte daí que a gente falou da ordem da salvação? O Ordo Salutis? Né, que há interpretações diferentes de o que aconteceu, não é antes ou depois, né, porque é por ordem lógica, mas uma sequência lógica dos acontecimentos. Como aqui entende-se, o Calvino entende que a eleição foi anterior, a expiação podia ser limitada, porque Jesus só precisaria morrer por aqueles que Deus decidiu salvar. Essa é mais ou menos a ideia. Então, no calvinismo, a morte de Cristo foi só para aqueles que foram salvos ou eleitos. No caso da graça, a graça, nesse caso, é eficaz e irresistível. Como que funciona isso? Tá? Vamos voltar ali para o começo, porque tudo é entreligado aqui, né? Entrelaçado, não dá para trabalhar com essas ideias separadas. Se a depravação foi total, a pessoa tem quase como uma tapa no olho, escamas no olho, vamos chamar assim, e ela não consegue enxergar as coisas de Deus. Então, Deus tem que, como a gente falou antes, intervir, regenerando as pessoas, ou seja, aí a questão do nascer de novo, a pessoa tem que nascer de novo, para que ela possa começar a tirar essas escamas dos olhos e entender o bem e o mal. E aí, nesse momento, ela não vai resistir à proposta de Deus. Tá? Eu dei aquele exemplo na última aula do cego, ele é cego de nascença, e daqui a pouquinho alguém faz um milagre por ele e ele passa a enxergar. É quase que impossível que esse cego diga, não, eu quero voltar a ser cego porque eu não gostei de ver o mundo. Né? Essa graça irresistível não é só quase impossível de ser aceitada, ela é impossível de ser negada. Né? Aquela ideia, não sei nem se é sua, mas daquela ideia do rolo compressor, não é que nem Deus passa como um rolo compressor, configura a nossa mente de novo, não é isso. Mas a proposta é tão irrecusável que a gente precisa dizer sim para ela, essa é a ideia. Tá? Mas no final a decisão é nossa, mas a nossa decisão sempre vai ser sim. Tá? E aí a gente tem aqui no calvinismo a perseverança dos santos. Lembra, perseverança diz respeito a gente manter ou não a salvação. E aqui é claro para os calvinistas de que a gente não perde a salvação. Até aqui a gente caminha junto? Tá. Esses 5 pontos, né, são 5 aqui. Esses 5 pontos do calvinismo, eles normalmente são apresentados dessa forma aqui. Aqui a gente tem total depravity, que é a depravação total, unconditional election, que é a eleição incondicional, limited atonement, que é a expiação limitada, irresistible grace, graça irresistível, e perseverance of the saints, perseverança dos santos. E aqui a gente faz essa figura que vocês vão encontrar muito quando vocês estiverem estudando calvinismo, alguma coisa, que é essa tulipa, né? Porque as primeiras letras disso formam a palavra tulip. Certo? Então, é até uma ajuda para a gente poder lembrar
dos 5 pontos do calvinismo. Pergunta, nosso viés aqui qual é? Eu ia apresentar primeiro o arminismo aqui, mas eu estou aqui pegando as ideias de cada um, depois eu vou chegar nesse ponto, tá? Permita-me continuar aqui. Arminianismo. Vocês veem que é totalmente diferente das ideias do calvinismo, porque ele parte de um ponto e quando ele começa a partir de uma ideia, para que a ideia dê sequência, acaba mudando quase que tudo, né? Então, se a depravação, no ponto de vista deles, não foi total, o que significa isso que eu tinha falado? A gente ainda tem o quê? O livre-arbítrio, a condição de escolher entre o bem e o mal, tá? E essa linha de pensamento deles. A eleição, portanto, seria condicional, porque ela engloba ainda uma decisão humana, né? Deus propõe, a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode aceitar ou não. Perfeito? A expiação, no caso dos arminianos, ela é limitada. E o meu tempo também. Tá. A expiação é ilimitada aqui, no caso. O meu tempo não. A expiação é ilimitada, ou seja, Deus morreu por todos. E aqui, novamente, dentro da cabeça de Armínio, a decisão da salvação, o decreto da salvação veio antes de escolher as pessoas. Então, ele teria que primeiro Jesus teria que morrer por todos para que depois Deus escolhesse alguns. Tem um pouquinho a ver com essa ordem da salvação também. E aí, se a gente chega nesse ponto da graça, né? Aqui diz assim, o Espírito Santo pode ser resistido. Se eu tenho, então, dentro de mim o livre-arbítrio de falar sim ou não para as coisas de Deus, eu posso resistir à proposta de Deus nesse momento que ela é sugerida. Então, a graça passa de irresistível para resistível. Eu posso dizer sim ou não. Ok? E o arminiano, por ele entender que há uma participação da pessoa na questão da salvação, ele também entende que a salvação pode ser perdida. Se a pessoa passa a perder a fé, ela pode perder também a salvação. Acho que eu passei por todos os pontos, esqueci alguma coisa? Acho que não. Tá? Aí há uma terceira linha que eu não vou entrar muito no mérito aqui, tá? Há muitos que tendem para o calvinismo, mas têm dificuldade com essa expiação limitada. E foi também o caso de Moisés Amirô aqui, que ele via aquilo, poxa, mas tem muitos versículos que falam sobre que Cristo morreu por todos, né? E ele entendia então que esse ponto estaria em discordância com o calvinismo. Não é tão simples assim. O amiraldismo não dá para dizer que o Amirô ali pegou o calvinismo, pegou um pontinho do arminianismo e decidiu isso. Ele tem outras bases para ter tomado essas decisões. Existe muito mais do que isso que eu falei aqui dentro dos pensamentos desses teólogos. Portanto, a gente não pode ser tão simplista. Mas para resumir para vocês, eu trouxe dessa forma aqui, para vocês entenderem. Agora, a pergunta sua. Calvinismo existe em que igrejas? Nas reformadas, nas presbiterianas, a gente vai ver o calvinismo bastante forte. Nas igrejas luteranas e metodistas, a gente vai ver uma grande tendência para o arminianismo. Tá? E aí a pergunta que o pastor fez, e a gente aqui? E os batistas? Então, entre os batistas, há calvinianos,
há arminianos, há calvinistas que não acreditam nos 5 pontos, tá? Há uma diversidade de pessoas, mas aqui a gente crê, a gente caminha mais pelo sentido calvinista. Nesse ponto, eu ia dar continuidade aqui, no sentido de a Batista realmente é uma das igrejas que tem membros dos dois lados. Talvez o arminianismo menos representado, mas tem. E creio eu que a Batista faz isso porque ela entende que, antes de tudo, a gente está aqui. E que isso, de uma certa forma aqui, possa ser, talvez, secundário. Porque são tentativas humanas de interpretação daquilo que acontece. Agora, longe de mim falar que isso daqui é inútil, tá? A gente estudou agora, fez 3 aulas, entendeu alguns conceitos e a gente sempre voltava para a Bíblia quando a gente falava desses conceitos, tá? Mas algumas coisas realmente ainda são mistérios para a gente. Quando a gente volta para aqui, a gente entende que os teólogos tentam responder aquilo que está no azul. E é muito difícil para eles, né? Eu vou trazer um exemplo aqui. Uma criança e o pai, dentro de uma loja de brinquedos. É um exemplo bobo aqui, tá? E a criança fica vislumbrada com aqueles brinquedos todos e lógico que ela vai escolher qual, aquele mais caro, né? Porque é o que mais atrai. E aí ela vai saber, pai, compra para mim. Pai, compra para mim. E a resposta do pai normalmente seria, não, olha, mas não tem dinheiro, né? E aí a criança inocentemente fala assim, usa o cartão de crédito, tem sempre dinheiro lá. Mal sabe a criança que por trás do cartão de crédito tem uma conta, que é o pai que alimenta, que é o pai, a mãe, o pai trabalham para que ali haja o dinheiro suficiente. Tudo isso a criança não sabe. E no exemplo da criança, o pai pode chegar lá e explicar tudo isso para a criança e com o tempo a criança aprende. Agora, na questão aqui das coisas de Deus, Deus decidiu, por enquanto, não revelar essas coisas para a gente e ainda vão continuar sendo mistérios para a gente nesse momento. Então, acho eu que a gente tem que viver com essa realidade. A gente pode tentar entender Deus melhor? Ok, é o que os teólogos estão fazendo. Mas o que a gente é mais importante para que a gente possa permanecer e tocar a nossa vida dentro desse círculo ali laranja. É a gente entender muito mais o que Deus já deixou revelado para a gente e talvez no nosso dia a dia esquecer um pouquinho esse conceito de mistérios de Deus. Tá? Então só fazendo aqui esse contraponto. A gente tem no próximo slide aqui, a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Mesmo que a gente esqueça um pouquinho os livros de teologia, a Bíblia está repleta de versículos que falam sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele manda em tudo, Ele tem o controle de tudo, né, nesse sentido. Mas a gente tem também tantos e tantos versículos que falam sobre aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que a gente como cristão deve fazer. E aí a gente talvez fique de vez em quando meio que no equilíbrio, assim, o que eu faço com esses dois lados? Vamos ver, se eu puxo né, a pergunta aqui, deixa eu só... Tá, primeiro vamos ler esse versículo, alguém pode ler para a gente? Esqueci de ler o versículo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Alguma dúvida sobre isso? Tá? Então, eu creio que para a gente viver nesse mundo, a gente tocar a nossa vida, entender que a gente é salvo, Deus revelou o suficiente para a gente. A Bíblia não, a gente não poderia dizer assim, a Bíblia é insuficiente, Deus não falou tudo e eu não entendi. Eu acho que tem aqui tudo que a gente precisa para tocar a nossa vida. Tá? Mas assim mesmo tem essa questão justamente
que a Bíblia fala dos dois pontos, né? Da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Se a gente começar a pensar muito extremo para a soberania de Deus, poderia acontecer o quê? O que vocês acham? Deus é soberano, Ele decide tudo. Não precisa nem orar, né? Porque... Um exemplo. O que mais? Está tudo resolvido, eu não faço nada, nem vou buscar nada. Não precisa evangelizar, não precisa dar testemunho, Deus já escolheu, acabou de papo. Isso, né? Seria bastante ruim, né? Imagina se a gente chega para um drogado ali na rua e pergunta assim, aí, você não quer sair dessa vida? Não, Deus predeterminou isso para mim. Bom, agora a gente pode ir para o outro lado, né? Qual seria o risco da gente ir demais para o lado da responsabilidade humana? De a gente ir ali, por exemplo, para o lado arminianista. Deus não tem o controle de nada, por exemplo. E o homem é o ponto central, que é o que a gente normalmente tem vivenciado, né? Muita gente tem caminhado nessa linha da responsabilidade humana, dizendo que Deus não tem o controle sobre todas as coisas. Sim, é perigoso andar nessa linha, com certeza. Como? Aí a salvação, ela acaba sendo pelas obras. Exato, também. O mérito, né? O mérito passa a ser meu, não de Deus, né? Bom, se depende de mim eu manter a salvação, né? Nesse sentido, que é o que os arminianos creem, então eu tenho a minha parte naquilo e depende de mim a minha salvação. E aí começa toda essa história que vocês dois falaram. Bom, então a graça de Deus talvez não seja tudo aquilo, depende também muito da minha parte fazer as coisas acontecerem. Aí a gente parte para esse extremismo e a gente começa, só usando outras palavras aqui para expressar a mesma coisa, a gente começa a esvaziar a soberania de Deus, o trabalho de Deus na obra da salvação. E assim, mas assim, tá ok, temos esses dois lados, então, soberania, responsabilidade, e a gente fica um pouquinho indeciso para que lado caminhar. Mas tem muitas coisas na Bíblia que não tem uma resposta só. Né? Se eu, por exemplo, falar para vocês, foi você que abriu o coração para Deus ou foi o Espírito Santo que convenceu você? Difícil de responder. Né? Depende, lógico, do nosso ponto de vista aqui, mas assim, Deus é um só ou são três? A Bíblia foi escrita por Deus ou pelos homens? Qual que está certo? Os dois, né? Tá? Então, o que eu quero dizer assim, em alguns momentos, eu peguei um exemplo aqui de Luiz Saião, do Luiz Saião, ele fala assim que lembra um pouquinho uma geleia de pimenta. Ela pode ser doce e apimentada ao mesmo tempo, e não é por isso que ela não se torna comestível, e alguns gostam muito dessa geleia, né? Deu para entender? Então a gente tem que respeitar aqui que a gente não tem uma resposta certa, única para todas as coisas, porque a gente ainda não entende por completo o conceito, a ideia de Deus ali. Tá? E agora a gente vai partir sim para a perseverança dos santos. Aqui eu quero ler alguns versículos a mais do que a gente leu. Tá? Perseverança dos santos. Alguém pode ler para mim o versículo aqui? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ajuda de vocês, qual que é a ideia aqui? Alguma dúvida no que ele está falando? Estou plenamente certo que a obra que foi começada, qual obra? A obra da salvação, ela vai ser completada até o dia de Cristo Jesus. Então, uma certeza nisso. Então, não há assim, para alguns vai ser, para outros talvez não. É muito enfático esse texto nesse sentido, né?
Assim, eu não vou passar, a gente precisaria de mais tempo, eu estou vendo que o tempo está chegando, mas assim, existem sim textos na Bíblia que colocam um ponto de interrogação ali, não, eu tenho condição de perder a salvação, né? Mas esses textos, assim, são interrogações porque dependem muito da interpretação que a gente dá neles. Depois, se alguém quiser, a gente conversa sobre esses textos, né? São textos, uma postura que Paulo tem de talvez poder ser desqualificado, mas ali o contexto é um pouquinho diferente. São textos de Hebreus, mas que ali a situação também é diferente. Eu queria mais agora fechar a aula com alguma coisa no sentido desses vários textos que apoiam, sim, a questão da salvação. Lembrando assim, se a gente partir para a questão também de perda da salvação, os arminianos, por exemplo, dizem que a gente pode perder a salvação se a gente perder a fé. E há outros pensamentos que, se eu pecar, depende do pecado, eu posso perder a salvação. Mas vejam bem, se, por exemplo, eu pecar, a gente não tem pecadinho, pecadão, né? Tudo é pecado, tudo é fora da vontade de Deus. Então isso iria querer dizer que se eu estou na rua dirigindo o meu carro, e daqui a pouquinho alguém dá uma fechada, eu fico o quê? Sobe, ferve, eu me iro, perdi a salvação. Alguns instantes depois, eu me acalmo, a salvação volta. Né? Quer dizer assim, se a gente levar ao extremo, fica muito complicado a gente seguir esse contexto de perder a salvação, recuperar ela, mesmo que a gente não fizer tudo aquilo que Deus espera da gente naquele momento, ainda assim a gente não vai perder a salvação, né? Assim, outro ponto, né? Quando a gente comete um pecado, sim, a gente sente que o nosso relacionamento com Deus foi meio quebrado. Não acontece isso para vocês também? Mas assim, o conceito da expiação é assim. Quando houve o pecado lá com Adão, o relacionamento com Deus foi quebrado. Mas foi quebrado principalmente porque Deus se tornou meio que inimigo do homem, porque o homem caiu no pecado. Tá? Existe uma inimizade. Essa inimizade da parte de Deus, ela continua zerada. Ela está acertada. O que acontece quando a gente peca, mesmo salvo, é que a gente entende que a gente pisou feio na bola. E a gente tem vergonha diante de Deus, e a gente se sente tão pequeno diante da santidade de Deus, que a gente conhece sempre mais e mais conforme a gente caminha com Deus. E esse relacionamento quebra, mas quebra porque nós nos sentimos distantes de Deus. E aí é um momento que a gente vai lá, confessa novamente o nosso pecado, não porque ele não está perdoado já, mas no sentido de a gente confessar o nosso pecado e falar: Deus, eu agradeço porque a tua salvação também resolveu esse pecado que eu acabei de cometer, né? Mas assim, no sentido de que eu estou acenando para Deus, Deus, eu quero voltar ao caminho porque eu sei que eu errei, né? Mas não que a condenação volte a existir sobre você, porque isso seria a perda da salvação, tá? Deixa eu pegar mais alguns versículos aqui. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vocês percebem que o autor aqui, ele faz questão de escrever esses versículos para assegurar para esses seguidores aqui de que eles têm a vida eterna? Ele não fala assim: bom, alguns de vocês que estão caminhando certinho, vocês vão ter a vida eterna. Não, ele é bem certeiro na resposta, ela é única. Por isso que é muito difícil da gente falar: puxa, irmãos, é possível perder essa salvação, tá? Aqui, esse texto, lembra que esse texto causou muito para a gente, por causa do termo predestinação? Né? A gente, esse texto me incomoda. E agora esse mesmo texto pode nos conformar, pode nos aliviar aqui, porque ele diz assim:
E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também, o quê? Glorificou. Então existe uma linha aqui que parece que não pode ser quebrada. Se Deus uma vez predestinou e falou lá no tempo dele, naquele agora de Deus, não existe volta. Essa cadeia de acontecimentos vai acontecer na vida da pessoa. Tá, tudo bem? Então é um texto que pode, nesse momento, nos confortar. A gente também tem a questão, o que eu preciso fazer para que eu possa, então, deixa eu ver só uma coisinha aqui, eu acho que eu... Tá. Então, o que eu posso fazer para garantir a minha salvação, ou para ter certeza dela? Porque eu ainda poderia dizer, né, ali está sendo garantida a minha situação no versículo anterior. Mas eu ainda poderia ter minha dúvida. Gente, e se eu nunca me converti? E se eu nunca tomei a decisão certa? E se eu não... né? Então, não houve começo, então também não vai ter fim. Então, o que eu preciso fazer nesse sentido para que eu tenha certeza? Eu tenho um calhamaço de coisa para fazer. Não, aí a gente estaria caindo de novo no arminianismo, né? Mas assim, a gente entende o quê? Vamos ler esse versículo aqui. Alguém pode ler para a gente? Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está claro esse versículo? Tá? Então o que nós precisamos fazer? É muita coisa? Crer e confessar. A proposta de Deus está dada, a graça de Deus é suficiente e a nossa parte aqui é entrar simplesmente com um sim, né? E isso é o suficiente. Então, por que eu estou falando isso agora para vocês? É que se tem alguém aqui que ainda está na dúvida, o processo não é tão complicado para o ser humano. O processo é muito simples. A salvação, ela é pela graça de Deus. Deixa eu trazer um testemunho aqui. A gente teve uns dias atrás uma missionária lá com a gente em casa e ela testemunhou da sua conversão. E essa missionária, ela estava na época de fazer faculdade. E ela só podia pagar o teste ali, como que é? O vestibular para uma faculdade só. Ela não tinha tanto dinheiro. E ela ficou muito na dúvida qual, e ela precisava pegar uma faculdade que desse bolsa. E haviam faculdades que davam bolsa com mais facilidade, mas alguma coisa dizia que ela tinha que entrar no Mackenzie. E ela entrou no Mackenzie. Ela entrou lá, conseguiu entrar no time de futebol, com isso ela recebeu bolsa, porque ela mexe com esportes, né? Então ela era muito boa no futebol. Entrou, ganhou a bolsa. Conforme ela ia estudando, tinha sempre as duas amiguinhas dela ali que falavam das coisas de Deus. Ela ainda não era convertida. E falavam das coisas de Deus e da Bíblia. E ela não entendia direito, ela não conseguia pegar aquilo. E teve uma hora que então aconteceu que ela perdeu a bolsa. E quando ela perdeu a bolsa, ela estava com dificuldade de pagar. E quando ela teve dificuldade de pagar, ela foi tirada do time. Então, tudo que ela tinha conquistado, ela tinha perdido. E aí ela ficou mais um tempo, os boletos chegando e ela não conseguindo pagar. E ela começou até a pensar, bom, eu vou ter que sair, trancar aqui, ver mais para frente, quem sabe eu acabo. E nesses pensamentos vai e vem, assim, ela de repente foi chamada pela diretoria. E ela falou, bom, chegou a hora, né? Agora acabou, né? E quando ela chegou na diretoria, o que falaram para ela? Ok, a sua dívida foi paga e você recebeu sua bolsa de volta. Ah, mas eu vou voltar para o final? Não sei ainda, mas a sua bolsa está garantida até o final.
Aí ela não entendeu nada, ela ficou meio que sem resposta para aquilo que foi falado para ela. Porque para ela não entendia, ela não merecia, porque a bolsa era atrelada ao esporte e agora de repente não era mais. E tudo aconteceu daquele jeito. E tudo bem, né? Mas ela ficou uns 3 meses pensando no que tinha acontecido. E ela chegou a uma simples conclusão, que Deus queria mostrar para ela o que era graça. Porque graça é realmente um favor imerecido, que a gente não faz nada para merecer. E foi exatamente isso que aconteceu lá na faculdade, mas né, em termos mundanos aconteceu lá, mas é o que acontece também com a gente e Deus. Então vamos voltar, pé no chão. A graça, é tudo que faz com que a gente mereça a salvação, né? É Deus quem decide essa parte.